Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Betas. Meu nome é Alberto Bueno e se você já acompanha nosso canal, você deve estar se perguntando por que a gente não postou nenhum vídeo nas últimas semanas. Você parou? Você desistiu? E a resposta é não. Na verdade, eu estava viajando numa viagem de escalada. Então, hoje eu vou aproveitar para falar para vocês um pouco como foi essa experiência e ao mesmo tempo dar alguns betas de como você pode planejar a sua próxima viagem de escalada. Então bora lá começar! Talvez o primeiro passo para você planejar uma viagem de escalada é decidir com quem você vai, porque afinal cada pessoa tem um estilo, uma preferência por uma modalidade ou tipo de escalada específico. Então isso vai mudar muito o local que você vai escolher. No meu caso, eu tinha dois amigos brasileiros e escaladores que se mudaram para Londres há um ano. E aí eu e minha namorada a gente decidiu ir para a Europa para visitá-los e, surpresa, escalar. E aí, dadas as preferências de todas essas pessoas, a gente decidiu fazer uma viagem de boulder. E aí a gente escolheu ir para Sintra, que é uma região em Portugal, perto de Lisboa, relativamente bem conhecido de boulder. E aí você deve pensar, nossa, mas tem tanto lugar conhecido de boulder na Europa e você foi para Sintra, que não é um lugar tão conhecido. Mas é aí que entra a conveniência. A gente já tinha um local para ficar de graça em Portugal, então pra gente fazia mais sentido ir para lá. E essa, na verdade, já é a primeira dica, que é, não necessariamente você precisa planejar viagens só para os lugares mais conhecidos. Você pode ir para lugares mais simples, entre aspas, e mesmo assim ter uma experiência incrível e vai ser mais barato, vai ser mais tranquilo, vai ser mais rápido de você planejar aquilo. Então às vezes vale mais a pena você viajar mais durante um ano do que simplesmente planejar uma viagem muito cara para um lugar só, por exemplo em Yosemite, nos Estados Unidos. Então a escolha do local às vezes depende mais da conveniência, do preço, o dinheiro que você tem para gastar, ou às vezes até da oportunidade. Tipo, seus amigos estão indo para a Serra do Cipó no feriado e aí você pode se juntar a eles. Para você aproveitar ao máximo uma viagem de escalada, você precisa fazer um bom planejamento. E isso é importante porque, por mais que você tenha vários dias de escalada, por exemplo, no nosso caso foram 2 semanas, o tempo passa muito rápido na rocha. E você acaba perdendo tempo fazendo coisas bestas, como encontrar o setor, encontrar a via que você quer escalar. Então, quanto mais você conseguir colocar isso antes da viagem, mais produtiva vai ser. Aliás, a maioria dos lugares mais famosos de escalada tem tantos setores, boulders e vias que você não vai conseguir fazer todos eles em uma viagem só e sequer, talvez, visitar todos os setores. Para poder então fazer esse planejamento de quais setores você quer visitar, quais boulders ou vias você quer fazer, quantos dias você quer escalar e descansar, você precisa ter uma abordagem. E aqui eu dividi em 3 casos mais comuns. O primeiro caso, que eu vou chamar de férias, é quando você não está tão preocupado com quais boulders ou vias você quer entrar ou mandar, você não tem algum projeto específico, você quer simplesmente viajar, tirar férias e curtir com os amigos. Então nesse caso, talvez a melhor abordagem é você simplesmente escalar nos dias que tem um tempo bom, tipo tá sol e não tá chovendo, ou então seus amigos querem ir, e então mesmo que você esteja um pouco cansado, você vai junto com eles. Então em outras palavras, é simplesmente seguir o fluxo. E em relação ao que você vai escalar, talvez faça mais sentido você simplesmente ir
nos locais mais convenientes ou mais famosos. Por exemplo, se você chega e já tem algumas vias equipadas, você pode entrar lá, ou então se é boulder, você chega onde já tem gente escalando com crash. E na maioria dos guias de escalada você tem as informações de quais são as vias ou boulders mais famosos ou divertidos. Então essa é uma boa dica. O segundo caso, que eu vou chamar de volume, é quando você quer aproveitar ao máximo aquele local, fazendo a maior quantidade possível de boulders ou vias. A melhor abordagem, então, é você ir em todos os setores, e aí quando você chega lá, identificar quais são as escaladas mais fáceis para você usar como aquecimento, e depois ir nas mais clássicas ou mais repetidas. E uma dica importante é tentar não gastar muito tempo em uma via só. Então se você perceber que tem alguma coisa de estranho, que você não está conseguindo fazer a via, ao invés de ficar tentando repetir ela, parte para a próxima e vai aproveitar o resto do setor. Usando essa abordagem, pensando em termos de descanso e dias de escalada, talvez valha a pena uma razão de 2 para 1, ou seja, a cada 2 dias de escalada você descansar um dia. E o terceiro caso, que eu vou chamar de projeto, é quando você quer escalar coisas mais difíceis, mais próximas ou até além do seu limite físico. E aí provavelmente você vai ter que entrar várias vezes naquele projeto até conseguir mandar ele antes da viagem acabar. Então a abordagem aqui é você escolher antes da viagem quais são esses projetos que você quer fazer. Porque talvez se você deixar para fazer isso na hora, você não vai escolher muito bem o projeto que melhor se adapta para você. E aí também você provavelmente vai ter que fazer um dia de escalada e um dia de descanso para conseguir balancear bem e entrar bem nos projetos. Então essas são as 3 abordagens mais comuns de como você vai planejar uma viagem de escalada. Mas se você está indo para um local pela primeira vez, talvez a melhor abordagem seja a segunda, a do volume, porque assim você consegue aproveitar o que o local tem de melhor para te oferecer. E aí depois que você tiver essa primeira experiência, você pode inclusive voltar outra vez, e aí você vai focando cada vez mais em projetos mais específicos que você deixou para mandar depois. E aliás, essa é uma sensação muito legal, que é de quando você deixou um projeto pendente, e aí você treina por um tempo, volta lá e aí você consegue mandar. No caso da nossa viagem, como todo mundo estava indo pela primeira vez para Sintra, era melhor a abordagem do volume, então de tentar fazer a maior quantidade de coisas possível. E a nossa abordagem para planejar o que a gente ia fazer, primeiro foi entrar no YouTube e assistir vídeos de escaladas de Sintra, simplesmente para entender um pouco melhor qual era o estilo de escalado de lá. Então se são boulders mais negativos, com mais agarras, ou boulders mais positivos, com abaulados, por exemplo, que nesse caso era a segunda opção. Depois disso a gente resolveu comprar o guia de escalada de Sintra pela internet. E esse guia tinha todas as informações detalhadas de quais eram os setores, como chegar neles, quais eram os boulders e quais eram também os mais clássicos. E esse guia foi super útil pra gente. Então, a menos que o local que você esteja visitando seja muito novo e pouco explorado, provavelmente já vai existir um guia, e aí eu recomendo fortemente você comprar ou então emprestar esse guia. Além do guia, teve o pessoal do Ericeira Boulder, que são amigos nossos, que eram brasileiros e se mudaram para Portugal, que criaram uma empresa para levar as pessoas para escalar em Sintra. Eu vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo, então se você tiver interesse, você pode entrar em contato com eles. E essa é outra dica interessante. Se você conhecer pessoas que moram naquele local, ou então costumam ir bastante para lá, se você ir puder com eles vai ser muito melhor, porque afinal eles vão te mostrar o caminho das pedras ali, literalmente. Outro fator importante para você conseguir aproveitar ao máximo sua viagem é o treinamento. E aí o planejamento do que você quer escalar é fundamental para você criar e executar um treinamento específico para aquilo. Porque afinal, cada escalada tem uma necessidade específica de atributos físicos. Então você vai para um local que tem vias mais negativas, com agarras, ou vias mais positivas, ou então é um local de boulder. Nesse caso, uma ferramenta excelente é a periodização. Eu vou fazer um vídeo inteiramente dedicado a isso, mas de forma simples, é uma maneira de você planejar o seu treino usando fases ou ciclos ou períodos, e daí o nome periodização.
pode imaginar como uma espécie de calendário dividido em fases, onde em cada uma delas você vai treinar alguma coisa específica. E aí esse conjunto inteiro é chamado de macrociclo, e aí você repete ele. Numa periodização comum, um macrociclo dura de 3 a 4 meses. Então dentro de um ano você vai ter 3, 4 macrociclos. E aí o conceito básico é que no final de um macrociclo você atinge um pico de desempenho, então o objetivo é você chegar na viagem nesse pico. Para ilustrar o meu caso, eu fiz um macrociclo de 3 meses antes da viagem. A primeira fase, que durou 2 semanas, foi uma fase de preparação, então eu fazia bastante vias, treinando técnica e preparando meu corpo para as próximas fases que vão exigir uma carga maior. Depois eu entrei numa fase de força, mais especificamente de hipertrofia, usando fingerboards, e aí eu fiz isso por 1 mês. Depois disso eu entrei numa fase de recrutamento muscular, que de forma simples é você treinar o seu músculo para recrutar a maior quantidade de fibras possíveis. E eu fiz isso fazendo boulders no limite, ou seja, boulders em que cada movimento estava ali no 100% da minha força, então eu não iria conseguir mandar o boulder de primeira tentativa, mas talvez de quinta ou sexta tentativa. E aí depois de 1 mês, eu entrei numa última fase de aplicação, onde por 2 semanas eu fazia boulders mais parecidos com os estilos que tinham na viagem, e também fui para a rocha 2 vezes, num local bem famoso de escalada em São Paulo, que é Ubatuba. E essa já é outra dica importante, que é de você tentar ir para a rocha mesmo antes da sua viagem, por exemplo 2 semanas antes ou 1 mês antes. E isso acontece porque quando a gente fica muito tempo sem escalar na rocha, você perde um pouco do lado psicológico de escalar na rocha ali com alguma exposição um pouco diferente do que você tem no ginásio. Então treinar esse lado psicológico simplesmente indo para a rocha é um ótimo jeito de se planejar para essa viagem maior. E é óbvio que você tem que então ir para um local que é um pouco mais perto da sua casa, senão isso viraria uma viagem por si só. A primeira dica do que fazer quando você chegar no local de escalada é fazer um breve reconhecimento. Eu e meus amigos a gente fez isso todos os dias e a gente gastava menos do que meia hora para fazer isso. E basicamente a gente só deixava as bolsas em algum lugar e saía andando e olhando para os boulders e aí olhando para o guia para ver qual que era o nome de cada um deles, qual era o grau de dificuldade. E isso na verdade ajudava a gente tanto a ver quais eram os boulders do setor, mas também para decidir um pouco o que a gente ia fazer no dia. Então a gente acabava decidindo tipo, vamos aquecer primeiro nesse boulder, depois a gente vai para aquele, depois a gente vai para aquele que é mais clássico, e aí depois a gente vai para aquele, mas se aquele não for muito legal a gente pula e vai para o outro. E isso pode parecer simples, mas é o que faz o dia ser divertido e produtivo. Caso contrário, se você escalar a primeira pedra que você vê pela frente, talvez aquele boulder ou aquela via não seja o mais legal do setor, e aí você acaba gastando grande parte do dia penando naquilo, ao invés de fazer coisas mais legais. E aqui, de novo, é onde as pessoas locais ou pessoas que já foram para lá vão te ajudar bastante também. Quase uma lei da natureza que vão existir imprevistos na sua viagem, lei de Murphy, e esses imprevistos podem ser tão bobos quanto esquecer o magnésio em casa, até coisas mais sérias como alguém se machucar. Os imprevistos mais comuns, porém, são referentes ao tempo, e aqui a chuva é o maior inimigo dos escaladores. Na verdade isso é tão comum que eu não sei nem se a gente pode chamar isso de imprevisto, então você tem que estar preparado caso isso aconteça. No nosso caso, por exemplo, a gente estava escalando um dia sim, um dia não. E aí mais ou menos lá pro meio da viagem, teve um dia que a gente ia escalar, só que estava chovendo.
e aí a gente acabou descansando 2 dias. Mas felizmente no dia seguinte estava sol de novo e a gente voltou a escalar. Só que agora os nossos dias estavam trocados, então nos dias que a gente achava que a gente ia escalar, a gente estava descansando e vice-versa. Então se a gente tivesse marcado qualquer compromisso, por exemplo, com outras pessoas num dia de descanso, ia dar errado. Então todas as outras coisas que a gente já tinha planejado fazer, tipo turistar em Portugal, a gente deixava de um jeito que a gente poderia trocar de um dia para o outro e não teria nenhum problema. Já no caso de lesões ou acidentes, você pode se planejar minimamente para isso, seja levando esparadrapo ou até um kit de primeiros socorros, mesmo que seja para deixar só no carro. Mas uma dica muito importante é você ter pelo menos um celular com bateria, de forma que você possa usar ele para algum caso de emergência. Enfim, ninguém quer que lesões e acidentes aconteçam, mas é importante sempre lembrar que a escalada é um esporte que possui riscos e isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, tem outros fatores que você pode controlar para tornar os seus dias de escaladas mais produtivos, que é, por exemplo, descansar bem no dia anterior, dormir bem, comer bem e até mesmo acordar mais cedo, que assim você aproveita mais a luz do dia e também evita imprevistos como ficar à noite na pedra sem headlamp, por exemplo. Outra dica interessante é depois da viagem você fazer uma espécie de análise crítica de como foi. Será que você escalou o que você gostaria? Se não, por quê? Você precisava de mais descanso? Você demorou muito tempo para encontrar os locais de escalada? Fazer essas e outras perguntas vão te ajudar a aprender com isso e tornar a sua próxima escalada muito melhor. E isso vai desde coisas grandes como o planejamento do local até coisas mais simples como o que levar de comida no dia de escalada. Mas a dica mais importante desse vídeo é você simplesmente fazer viagens de escalada, porque isso não só te traz uma experiência de escalada em si, então de técnica, de força e tudo mais, mas também isso te deixa mais motivado para continuar treinando e aprendendo novas coisas. E isso é algo incrível da escalada, que é você poder ir para a rocha, curtir a viagem com seus amigos, aproveitar a natureza e tudo mais. Então não perde tempo e começa agora a planejar sua próxima viagem de escalada. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que é o seu próximo local que você gostaria de conhecer. Então se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Come on!